Olá, minha prima vai se mudar para a casa da minha avó e quer que eu largue a faculdade para cuidar dos filhos dela de graça. Mas quem vai cuidar dela quando a ira da família cair sobre ela? Eu sou Maia, tenho 22 anos e vim ao todo-poderoso Reddit para contar minha história. 3 semanas atrás, minha prima Jéssica, de 28 anos, chegou à casa da família com seus 3 filhos, gêmeos de 5 anos e um menino de 7. O pai deles não está vivo. Ela disse que precisava de um lugar temporário para ficar porque o senhorio a tinha expulsado por não pagar o aluguel. Minha avó Ruth, de 74 anos, que é dona da casa, imediatamente disse sim. Eu moro com minha avó porque estou terminando minha graduação em uma faculdade comunitária próxima. Eu também trabalho meio período como caixa em um banco local para pagar a mensalidade e ajudar com as despesas da casa. Minha avó recebe Seguridade Social, mas não é muito, então eu contribuo com cerca de US$ 400 mensais para comida e serviços. Tínhamos uma boa rotina. Ela assiste suas novelas à tarde enquanto eu estudo, e eu fico encarregada da maior parte da cozinha e limpeza, porque sua artrite dificulta muito seus movimentos. Na primeira semana depois que Jéssica se mudou, foi um caos. As crianças destruíam a sala todos os dias, riscavam as paredes com giz de cera. O menino de 7 anos quebrou o abajur favorito da minha avó correndo pela casa. Jéssica só dava de ombros e dizia: crianças são assim. Ela passava a maior parte do tempo no sofá olhando o celular, enquanto as crianças gritavam e brigavam entre si. Tentei ser compreensiva. Comprei comida para 6 em vez de 2 pessoas, o que levou quase todo o meu salário. Eu limpava toda noite depois do trabalho e das aulas. Na segunda-feira passada, estava tomando café da manhã antes da aula de contabilidade às 8 da manhã, quando Jéssica sentou ao meu lado. Ela disse que estava pensando na nossa situação e tinha uma solução. Queria que eu largasse meu trabalho para cuidar dos filhos dela em tempo integral, para que ela pudesse, finalmente, o que já é muito dizer, arrumar a vida e conseguir um bom emprego. Olhei para ela ainda meio dormindo, pois tinha acordado cedo para poder ler um pouco, não para ouvir essas besteiras. Ela disse que estava falando sério, que fazia muito sentido. Explicou que o cuidado infantil aqui é caro e que, se eu fizesse, não custaria nada para ninguém. Disse que eu sempre poderia voltar a estudar mais tarde, quando os filhos dela estivessem na escola em tempo integral. Eu disse não imediatamente. Não foi mais rápido porque eu ainda tentava entender o que lia e o que ela dizia. Ainda não sei o que era mais difícil de entender, porque o que Jéssica dizia era absurdo demais. Falei que só me faltava um semestre para me formar e que não ia sacrificar nada por crianças que não eram minhas. Também disse que meu trabalho paga bem e preciso desse dinheiro para a faculdade e para ajudar a avó. Ela disse que eu era igual ao resto da família, só pensava em mim e, pelo que se vê, não é a primeira vez que ouvo não. Jéssica começou a chorar e disse que não tinha para onde ir. Afirmou que eu era a única que podia ajudá-la e que, se eu realmente gostasse dela e das crianças, faria esse sacrifício. Levantei da mesa e fui para a aula sem dizer mais nada. Já tinha dito o suficiente. Quando voltei à noite, minha avó me esperava na cozinha. Ela disse que Jéssica tinha chorado o dia todo e que talvez eu devesse reconsiderar ajudá-la. Expliquei para minha avó que não podia largar o emprego nem abandonar a faculdade quando só falta um semestre. E sem meu trabalho, não sobraria quase nada para ajudar em casa. Jéssica não trabalha e o que minha avó recebe não é suficiente. Nos dias seguintes, Jéssica seguia insistindo sobre eu ser babá. Comentava que estava exausta e que era muito difícil cuidar de 3 crianças sozinha. Começou a deixar as crianças com minha avó enquanto saía por horas. Minha avó, que mal aguenta uma criança ativa pela idade e pela saúde, estava exausta. Na quinta, cheguei do trabalho e encontrei minha avó dormindo no sofá, enquanto os gêmeos pulavam nos móveis e o menino de 7 estava na cozinha tentando fazer um sanduíche com uma faca afiada. Intervim imediatamente. Acalmei as crianças com uns lanches e desenhos animados. Quando Jéssica voltou 2 horas depois com sacolas de compras da Target, perguntei onde ela estava.
Ela disse que precisava de um tempo para si e que tinha ido às compras porque suas roupas não serviam mais. Na sexta de manhã, Jéssica voltou a me encurralar, dessa vez com uma tabela de horários escrita à mão. Queria que eu cuidasse das crianças das 7 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta. Disse que assim teria tempo para procurar trabalho e talvez fazer cursos online para melhorar suas habilidades. Quando perguntei o que aconteceria com minhas aulas e meu emprego, ela sugeriu que eu buscasse aulas online e um emprego remoto à noite, que desse um jeito. Falei para ela dar um jeito no cérebro dela. Jéssica começou a gritar, dizendo que eu estava falando mal com ela, insultando, que eu era egoísta. Disse que, se nossa avó ensinou a ajudarmos uns aos outros, eu devia escutá-la e deixar de ser rebelde sem causa. A discussão acordou minha avó, que saiu do quarto arrastando os pés e perguntando o que era aquela confusão. Jéssica imediatamente começou a chorar e disse à minha avó que eu a estava tratando mal. Minha avó me olhou decepcionada e perguntou se não podíamos chegar a um acordo. Esse fim de semana foi ainda pior. Jéssica disse às crianças que a tia Maia não queria passar tempo com elas, o que me fez sentir péssima, porque eu gosto delas. Talvez não o suficiente para cuidar o tempo todo, mas acho que são inocentes nisso tudo. A culpa do comportamento da situação delas tem nome e sobrenome. Minha prima aponta as crianças começaram a me evitar e agir frias quando eu tentava interagir. No domingo à noite, Jéssica me sentou para outra conversa. Disse que pensou no fim de semana todo e que estava disposta a me pagar para cuidar das crianças, oferecendo $200 por semana, menos da metade do que ganho no banco. Quando apontei isso, ela disse que eu devia considerar que não teria gastos com transporte nem roupas de trabalho. Também falou que passar tempo com crianças me traria compensações de outras formas. O dinheiro não era o principal problema. Estou muito perto de terminar minha graduação e começar a vida profissional. Já tenho entrevistas com empresas locais para depois da formatura. Ontem, Jéssica anunciou que encontrou um possível emprego em uma loja de varejo, mas não poderia aceitar sem cuidado infantil confiável. Disse que o cargo pagava $12 por hora e tinha bom potencial de crescimento. Olhou direto para mim e disse que esta era minha chance de realmente ajudar a família. Eu ri na cara dela, porque esse emprego paga menos que o meu e ela quer que eu largue tudo para cuidar das crianças para ela trabalhar em algo pior. A inteligência da Jéssica não apareceu nessa conversa, e eu disse que minha resposta continuava sendo não. Ela então disse que, se eu não quisesse ajudar, talvez tivesse que se mudar com a mãe do ex-namorado em outro estado e que, assim, minha avó nunca mais veria as bisnetas. Eu disse que ela devia fazer o que fosse melhor para ela e para as crianças. Minha avó ouviu essa conversa e depois me chamou de lado. Disse que não queria que Jéssica e as crianças fossem embora, especialmente porque são seus únicos bisnetos. Perguntou se havia algum jeito de ajudar, nem que fosse por alguns meses até Jéssica se estabilizar. Vi o quanto isso significava para minha avó, mas também sabia que, se cedesse agora, sempre haveria outra desculpa para Jéssica precisar de mais alguns meses de ajuda. Se aceitasse, acabaria cuidando dessas crianças até os 35, os 35 delas, não meus. Era para eu me formar em dezembro. Trabalhei tanto para chegar aqui, estudando e ajudando a avó. Já fui aceita na Universidade Estadual para o bacharelado e tenho bolsa parcial. Se desistir ou adiar, posso perder essa oportunidade. Tudo por uma pessoa que só me faz sentir mal, além das crianças, que tem uma alienígena narcisista como mãe, e minha avó, que só quer ter gente em casa. Antes disso, ela vivia sozinha. É a única razão pela qual ainda não abri a escotilha da nave espacial para deixar a alienígena sair. Quem sabe um OVNI a atropele e resolva vários problemas. Talvez as crianças possam ser cuidadas pela avó ou por quem quer que seja. Essa é minha situação agora. Atualização 1. Isso é para contar o que aconteceu desde minha publicação original. Primeiro, quero falar dos conselhos que recebi. Muita gente me sugeriu manter meus limites e não abandonar minha educação, que é o que estou tentando fazer aqui. Outros disseram para tentar achar um compromisso que funcionasse para todos.
mas não vejo como. Já tenho um trabalho quase em tempo integral, além de uma carga horária pesada de estudos. É o último esforço até as coisas melhorarem, tanto financeiramente quanto no estresse. Na semana seguinte à publicação, Jéssica continuou pressionando todo dia sobre cuidar das crianças. Começou a envolver as crianças na campanha. Dizia em voz alta, quando eu estava no mesmo cômodo, que não podia levar ao parque nem comprar doces porque estava sem trabalho e que a tia Maia não ajudava. As crianças começaram a me perguntar por que eu não queria ajudar a mãe delas. Eu respondia que às vezes mães são tão ruins que preferem culpar outros em vez de se esforçar. Minha avó ficava mais cansada a cada dia. As crianças acordavam bem cedo todo dia e Jéssica deixava com ela por horas enquanto saía. Quando eu perguntava a Jéssica onde ela ia em ausências tão longas, ela sempre dava respostas vagas sobre entrevistas de emprego ou recados. Na terça daquela semana, decidi tentar outro caminho. Sentei com Jéssica e ofereci um compromisso. Disse que poderia cuidar das crianças algumas horas nos fins de semana e talvez uma noite por semana para ela ir a entrevistas ou resolver assuntos importantes. Expliquei que isso era o máximo que poderia sem prejudicar trabalho e estudos. Jéssica recusou de imediato. Disse que cuidar nos fins de semana não serviria para conseguir trabalho integral e que minha oferta mostrava que eu não entendia a situação. Me acusou de fazer gestos simbólicos só para não parecer ruim. Não sei onde guardei o lança-chamas que tanto preciso agora. No fim de semana, notei que Jéssica passava muito tempo no celular, muitas vezes saindo para atender chamadas. Perguntei com quem falava e ela disse que era com empregadores em potencial e programas de auxílio moradia. Parecia boa notícia, mas tinha algo estranho. Tudo em Jéssica é estranho. Na segunda tive aula até tarde e só cheguei em casa depois das 9 da noite. Encontrei minha avó na cozinha, preocupada, crianças dormindo, Jéssica sumida. Perguntei o que houve. Jéssica tinha saído de manhã dizendo que tinha entrevista de emprego e voltaria na hora do almoço, mas não voltou. Minha avó ficou cuidando das crianças o dia todo. Era a terceira vez na semana que Jéssica sumia o dia inteiro, deixando minha avó sozinha com 3 crianças pequenas. Fiquei furiosa. Minha avó tem 74 anos e sofre de artrite. Cuidar de 3 crianças por 12 horas não é para ela. Quando Jéssica finalmente voltou por volta das 11 da noite, confrontei por abandonar as responsabilidades. Jéssica disse que teve uma segunda entrevista que se prolongou, depois trâmites obrigatórios para a vaga. Quando pedi detalhes, ela começou a mudar a história. Primeiro disse que era num restaurante, depois numa loja, depois falou de atendimento ao cliente. Comecei a suspeitar que mentia sobre as entrevistas. No dia seguinte, fiz algo que provavelmente não deveria. Enquanto Jéssica estava fora em outra suposta entrevista e minha avó dormia, revisei papéis que ela deixou na cozinha. Achei várias contas em atraso, incluindo um cartão de crédito com mais de $3.000 em dívidas sem pagamentos há 4 meses, avisos de atraso de uma loja de aluguel e documentos de empréstimo rápido. Mas o mais chocante foi um extrato bancário mostrando depósitos regulares de $800 a cada 2 semanas nos últimos 2 meses. Jéssica estava recebendo seguro-desemprego esse tempo todo, enquanto dizia que estava desesperada por emprego. Pelas datas do extrato, recebia esses pagamentos antes de se mudar conosco. Percebi que Jéssica não estava procurando trabalho, estava recebendo desemprego enquanto vivia de graça em nossa casa e queria que eu fosse babá de graça para continuar evitando responsabilidades reais. As ausências longas não eram entrevistas. Provavelmente encontrava amigas ou só aproveitava o tempo longe dos filhos. Naquela noite, decidi confrontá-la com o que descobri. Esperei as crianças e minha avó dormirem e perguntei diretamente se recebia seguro-desemprego. Ela ficou pálida e imediatamente se defendeu. Admitiu que sim, mas disse que não era suficiente para viver, que o que eu vi era antes de impostos e a maior parte ia para as crianças e outras despesas. Quando apontei que ela não pagava nem aluguel nem comida enquanto morava conosco, disse que precisava do dinheiro para roupa e transporte para procurar emprego. Perguntei sobre as entrevistas. Jéssica chorou e admitiu que só tinha ido a R$ 2 no mês.
Disse que procurar emprego era mais difícil do que eu entendia, que precisava de tempo para se preparar mentalmente e que deixar as crianças com nossa avó dava o espaço necessário para focar. Eu não acreditava. Disse que nossa avó não era babá grátis e que ela estava se aproveitando da bondade de uma senhora. Jéssica começou a chorar e disse que, por não ser mãe solteira, eu não entendia a pressão. Falei que não. Jéssica me acusou de estar com inveja porque ela tem filhos e eu não. Disse que uso minha educação como desculpa para evitar responsabilidades familiares e que acho que sou melhor só porque ainda estou na faculdade. As coisas pioraram quando Jéssica disse que nossa avó lhe confidenciou que estava decepcionada comigo por eu estar egoísta. Segundo ela, minha avó disse que não me criou para priorizar ambição pessoal ao invés de lealdade familiar. Isso me doeu muito, porque minha relação com minha avó é tudo. Fui ao quarto dela e a acordei para perguntar se tinha mesmo dito isso. Minha avó parecia confusa e chateada. Disse que nunca me chamou de egoísta e que estava orgulhosa de mim pelo esforço nos estudos. Admitiu que estava cansada de cuidar das crianças, mas não queria reclamar porque sabia que Jéssica passava por um momento ruim. Quando contei do seguro-desemprego de Jéssica, minha avó ficou chocada. Vinha dando dinheiro para gasolina e outros gastos porque Jéssica dizia que não tinha nada por estar sem trabalho. Minha avó percebeu que tinha sido manipulada. Na manhã seguinte, minha avó pediu para Jéssica sentar para conversar. Disse que já sabia sobre o seguro-desemprego e estava decepcionada pela falta de honestidade. Explicou que estava velha demais para ser cuidadora principal de 3 crianças pequenas e que Jéssica teria que achar outra solução. A resposta de Jéssica foi arrumar as coisas e anunciar que iria embora. Disse que não podia ficar num lugar onde não a valorizavam ou confiavam nela. Afirmou que tinha outros familiares que a receberiam de braços abertos, ao contrário de nós. Passou o dia ligando e organizando mudança. Achei que ali acabava o drama, mas estava errada. Naquela noite, a mãe de Jéssica, minha tia Verônica, ligou para minha avó, gritando que tínhamos expulsado Jéssica e os filhos na rua. Pelo jeito, não havia parente disposto a recebê-la, mas sim uma mãe disposta a nos culpar. Minha avó explicou a situação, incluindo as mentiras sobre entrevistas e seguro-desemprego. Houve um longo silêncio do outro lado, e então minha tia disse que precisava ligar para Jéssica para ouvir o lado dela. Menos de 1 hora depois, Verônica ligou de novo. Descobriu que Jéssica contava versões diferentes da história para vários familiares, tentando conseguir dinheiro e compaixão de todos. Ficou furiosa. Jéssica acabou indo morar temporariamente com uma amiga, mas não sem antes me mandar várias mensagens desagradáveis me culpando por arruinar a vida dela e o futuro dos filhos. Disse que um dia eu me arrependeria de ter sido tão egoísta, quando entendesse que família é mais importante que sucesso profissional. A casa ficou em paz a última semana. Minha avó e eu voltamos à rotina normal. Ela parece muito mais relaxada. Voltei a focar no último semestre dos estudos. No fim, a solução foi ligar para a rainha alienígena. Atualização 2. Os acontecimentos recentes foram tão estranhos que preciso compartilhar. Depois de falar com outros familiares, há algumas coisas preocupantes. Depois que Jéssica saiu daqui, tudo ficou tranquilo por 3 semanas. Quase esqueci o drama quando minha tia Verônica ligou para minha avó com novidades. Jéssica ficou com a amiga, mas a convivência durou só 2 semanas. Não me surpreende. Segundo minha tia, Jéssica queria que a amiga cuidasse das crianças enquanto ela saía, igual fez com minha avó. Quando a amiga recusou e pediu para contribuir nas despesas, Jéssica acusou de ser má amiga e foi embora. Depois de sair, Jéssica foi para a casa do primo Michael e da esposa dele. Durou exatamente 4 dias. Michael ligou para a tia reclamando que Jéssica deixava as crianças com a esposa dele o dia todo enquanto ela sumia. Quando confrontada, Jéssica disse para ele não ser idiota com mãe solteira. Michael disse que ela teria que achar outro lugar para ficar. Verônica, já perdendo a paciência, decidiu investigar por conta própria e ligou para outros familiares.
Descobriu histórias parecidas. Uma prima contou que Jéssica ficou na casa dela por 3 meses 2 anos atrás. Tentou convencer a filha adolescente da prima a faltar na escola para cuidar das crianças enquanto ela saía. Quando a menina recusou, Jéssica saiu no meio da noite levando algumas joias da prima. Raquel registrou o roubo, mas além de recuperá-las, o juiz deixou para lá porque Jéssica é mãe solteira. Outro tio contou história parecida. Jéssica ficou 6 meses lá, dizendo que economizava para ter o próprio lugar, mas gastava o seguro-desemprego em roupas e entretenimento, esperando que a esposa do tio cuidasse das crianças de graça. A história mais assustadora veio da tia-avó Mari, de 82 anos. Jéssica ficou lá 2 meses ano passado, supostamente esperando um apartamento. Mari, que vive sozinha e tem dificuldade de locomoção, virou babá em tempo integral enquanto Jéssica saía para a festa. Quando Mari caiu e machucou o quadril tentando correr atrás de uma criança, Jéssica nem voltou para levar ao hospital. Um vizinho teve que chamar a ambulância. Verônica decidiu fazer uma intervenção familiar. Reuniu vários parentes afetados e decidiram não mais habilitar Jéssica. Ficaram de frente unida. Ninguém ia recebê-la em casa. Quando apresentaram essa postura unificada, Jéssica explodiu. Acusou a família de odiar os filhos dela. Disse que todos eram sem coração, que não entendiam o que era lutar. A resposta dela à reunião foi sumir completamente. Parou de atender ligações, apagou as redes sociais. 2 semanas sem notícias. Minha tia Verônica ficou desesperada, preocupada com o paradeiro dos netos. Na segunda passada, recebi uma ligação da avó no trabalho, chorando e quase sem conseguir falar. Quando entendi, corri para casa. Jéssica apareceu de manhã com as 3 crianças e várias malas, dizendo que tinha sido despejada e não tinha onde ficar. Falou para minha avó que eu tinha aceitado que ela podia voltar temporariamente até resolver o próximo passo. Minha avó, sempre confiando demais, deixou entrar. Quando cheguei em casa, Jéssica já tinha se acomodado no quarto de hóspedes. As crianças corriam pela casa, minha avó exausta e sobrecarregada. Quando confrontei Jéssica pela mentira, ela negou. Disse que nunca falou que eu estava de acordo. Só esperava que eu fosse mais compreensiva dessa vez. Falou que estava desesperada, sem opções, e que eu não teria coragem de botar 3 crianças inocentes na rua. Falei para Jéssica que ela tinha que ir embora imediatamente ou eu chamaria assistência social. Expliquei que nada mudou desde a última vez. Continuo sem querer ser babá de graça. Jéssica chorou e implorou, dizendo que só precisava de alguns dias para arranjar outro lugar. Prometeu que não pediria minha ajuda com as crianças e que assumiria todas as responsabilidades. Minha avó, com pena das crianças, pediu que ficassem só uma noite enquanto Jéssica procurava lugar para ir. Contra meu juízo, aceitei, só uma noite. Isso faz 5 dias. Jéssica ainda está aqui e já repete os mesmos padrões de antes. Ontem cheguei da aula e encontrei minha avó sozinha com as 3 crianças, Jéssica sumida. Quando voltou de noite, disse que estava na biblioteca se candidatando a empregos pela internet. Conferi o histórico no computador da avó, que Jéssica usou esses dias. Em vez de sites de emprego, achei evidências de horas em sites de namoro e redes sociais. Não procurava emprego, procurava a próxima vítima para se hospedar. Hoje de manhã, Jéssica me encurralou na cozinha e voltou com o discurso de sempre, dizendo que precisava de ajuda com as crianças para poder trabalhar. Quando lembrei da promessa de não me pedir isso, ela disse que as circunstâncias mudaram e que eu estava sendo inflexível diante de uma emergência familiar. Aí entendi claramente. Jéssica nunca vai mudar enquanto a família permitir. Ela vê nossa bondade como fraqueza e nossos limites como sugestões, não regras. Toda vez que alguém dá outra chance, ela vê como sinal verde para manipular de novo. Decidi que basta. Liguei para a tia Verônica e contei a última mentira de Jéssica. Verônica ficou furiosa por Jéssica ter enganado nossa avó novamente e quebrado as promessas. Concordamos que era hora de impor limites de verdade. Amanhã Verônica virá para uma conversa definitiva com Jéssica.
Ou ela sai por vontade própria e assume sua vida, ou teremos que tomar medidas mais sérias para proteger minha avó de novas manipulações. O mais triste é que quem paga o preço pelas más decisões e manipulação de Jéssica são os filhos. Eles merecem estabilidade e uma mãe que priorize as necessidades deles, mas Jéssica parece incapaz de dar esse tipo de responsabilidade. Verônica também sabe da minha inclinação a chamar assistência social. É algo que vamos discutir. Atualização 3. O último mês foi intenso, mas acho que finalmente chegamos a uma resolução que protege minha avó e me dá tranquilidade quanto ao meu próprio futuro. Verônica chegou aqui num sábado de manhã, quando Jéssica não podia fingir que estava procurando emprego. Trouxe o marido, tio Rick, para apoiar, e os dois sentaram Jéssica para uma conversa séria. Verônica e Rick deram um ultimato. As crianças iriam com eles naquele momento, e Jéssica teria que ir para onde quisesse procurar emprego. Jéssica aceitou, mas tentou negociar. Disse que, sem as crianças, podia ficar na casa da avó e usar como base para renascer, chamando de Operação Renascimento, contando com nossa ajuda para se transformar na pessoa que todos esperam. Nossa avó respondeu: fora da minha propriedade. Sem as crianças, a avó não queria saber de Jéssica. E assim foi. Jéssica saiu, os filhos foram para os avós. Me formei há 3 semanas, peguei meu diploma, minha avó chorou de orgulho na cerimônia. Já fui aceita para transferir à Universidade Estadual para o bacharelado, começo aulas mês que vem. Também consegui novo emprego, melhor remunerado, na área dos meus estudos. Continuo morando com a avó e ajudando nas finanças da casa. Não tivemos contato direto com Jéssica desde que saiu, mas Verônica recebeu notícias pela família. Aparentemente, Jéssica durou 3 semanas com a amiga do colégio, antes da convivência acabar. Engraçado porque achei que o problema eram as crianças, mas sem elas, Jéssica é tão intensa quanto 3 juntos. Agora está morando com outra pessoa, mas não sei quem. Atualização 4. Minha prima está acabada, legalmente acabada. Por 2 meses não tivemos contato. Minha tia só recebia atualizações vagas, tipo estou procurando emprego ou tenho algo certo, mas nada concreto que justificasse devolver as crianças. Nesse tempo, os filhos encontraram estabilidade. As férias acabaram, o mais velho voltou à escola, os menores começaram a pré-escola, estavam bem, tinham rotina. Ninguém melhor para cuidar que Verônica e o tio. Mas Jéssica descobriu que há um estado onde, além de dar seguro-desemprego, o governo paga extra por filho. Aqui, só idosos recebem seguro. Então foi à casa da tia tentar recuperar os filhos e pegar o que achava de direito. Como Verônica e o tio recusaram, pois Jéssica não melhorou em nada a situação e ainda confessou o plano, disseram não. Ela voltou com a polícia, acusando-os de terem roubado seus filhos. O que se seguiu foi uma investigação policial que envolveu assistência social. Toda a família deu depoimento e todos falaram mal de Jéssica. A justiça deu a guarda total aos avós e ainda tirou o benefício de Jéssica. Um desfecho justo, francamente, nunca acho que ela mereceu. Já são quase 3 meses e meio sem notícia dela. Mas ao menos agora não pode mais prejudicar os filhos. Agora sim podemos dizer, no espaço, ninguém vai ouvir os gritos dela.